Salve, salve, torcida colorada. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho do castigo do monstro, que é o Internacional voltando a praticar o esporte futebol. Bom, o Gauchão tem início neste final de semana, o Inter joga agora no domingo contra o Novo Hamburgo em casa, tá? No Beira-Rio. Bom, gente, o Gauchão já foi dito que o time que vai jogar o Gauchão este ano vai ser um time misto, né? Um time entre os guris jovens e uns jogadores com mais rodagem, né? Mas que não são titulares. O que eu acho disso? Acho ótimo. Acho que já passou muito do tempo da gente levar o estadual tão a sério assim. Entendo que ano passado deveria levar a sério, como foi levado a sério até demais, tanto que a gente se doou para o Gauchão numa totalidade absurda e depois, pro resto do ano, a gente não tinha gasto para mais nada. Ano passado foi sim importante para impedir o Octa do Grêmio, então, mas deu, tá? Foi isso, impedimos o Octa e acabou o Campeonato Gaúcho para mim, tá? O Campeonato Gaúcho ele tem que ser jogado pela base, ou pelos reservas, ou pelo reserva do reserva. O gauchão para jogador titular do time não dá. Ele só serve para machucar, tá? Só serve para desgastar. É viagem, é gramado bosta, é gramado de série D. Então não faz mais sentido, assim, né? Aí, sei lá, chegou numa semi, chegou numa final, tá, bota o titular pra jogar daí. Mas eu acho que já passou da hora do gauchão se tornar esse campeonato, cara, quase que uma copinha, assim, sabe? Cara, bota a base pra jogar. É isso que os guri precisam. Aí tu não vai me enfiar um guri numa semi de Libertadores precisando que salve o time e queima o guri. Pô, quantos guri a gente queimou nos últimos anos, né? Quantos guris da base a gente queimou porque botou o guri numa situação perigosíssima dentro de campo, valendo uma eliminação, valendo uma classificação, não dá, sabe? Então eu acho que os campeonatos estaduais eles precisam servir para isso, né? Para dar rodagem para a base, para dar rodagem para guri novo, para dar rodagem para aquele cara que precisa assim, ó, daquele pouquinho mais de confiança, né, para conseguir atuar bem em outros jogos, enfim. Tá, é isso. E já foi dito também que quem vai treinar, quem vai comandar esses jogos, quem vai treinar esses jogos é o auxiliar técnico fixo do Inter, né, que é o Pablo Fernandes. Dito isso, o provável time que vai iniciar o gauchão e que vai seguir jogando o gauchão, segundo o Pesolano, segundo o treino do Pesolano, é este. Antony no gol, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel, Alisson, Richard e Ronaldo, Alex, Iago Noal e Gustavo Prado. E como centroavante, o Raikkonen, tá? Eu acho que esse time ele tem alguns potenciais, algumas coisas bem interessantes, tá? Que a gente poderia conseguir enxergar. Por exemplo, essa dupla de zaga, Cleiton Sampaio, eu quero que exploda, eu quero que, sei lá, vá embora. O Vitor Gabriel me interessa ver com mais rodagem, ganhando um pouco mais de confiança. Ele pode ser uma opção reserva direta de alguns dos nossos zagueiros, né? A gente ainda tem que contratar no mínimo 2, mas tudo bem. Esse Alisson, gente, esse Alisson que é o lateral esquerdo, ele entrou no jogo ano passado contra o Bahia e foi expulso aos 20 e poucos minutos, num lance bizarro, assim, num lance de guri. Cara, tu olha aquilo e fala, bah, que guri, sabe? Então, mas ele entrou muito bem naquele jogo. Mas esse Alisson, ele tem bastante potencial, acho que vai ser bem interessante. E, pô, lateral é uma posição que a gente sempre precisa de reserva, né? E que é difícil de achar. Já falei aqui, lateral é uma posição ingrata. É a posição mais ingrata do futebol. Então, atenção nesse lateral esquerdo, Alisson. Outros nomes, o Iago Noal, que é meio campo. O Iago Noal, se bem desenvolvido, é um substituto para o Alan Patrick, né? Porque a gente simplesmente vai para mais uma temporada sem um reserva para o Alan Patrick. Não estou pedindo alguém do nível do Alan Patrick, porque é impossível. Mas alguém que, se o Alan Patrick não está, não entregue a paçoca todo o jogo, né? A gente precisa de um reserva para o Alan Patrick, né? E esse Iago Noal
a gente vai poder ver, vai poder testar também como vai ser esse desenvolvimento dele, né? Pô, Gustavo Prado, cara, o Gustavo Prado, ele precisa de rodagem, o Gustavo Prado precisa jogar. E ele precisa jogar em jogos que não valham o fim da fome, entendeu? Ele precisa jogar jogos em que ele se sinta mais relaxado. Não dá botar o Gustavo Prado num jogo de Libertadores, não dá botar o Gustavo Prado num jogo eliminatório de Copa do Brasil, sabe? Então vai ser bom também. E Raikkonen, né? O nosso querido Raikkonen, eu adoro o Raikkonen, acho que tem um baita de um potencial também. E se tudo der certo, a gente vai conseguir ter uma noção melhor, né, desse time durante o gauchão. E a gente sempre torce para que dê certo. Serão 11 jogadores a mais, com confiança, com disposição, com rodagem. Tirando aqui, pelo amor de Deus, ó, Anthony Cleide Sampaio, nem precisa, pode ficar desconfiante, não quero, tá? Então é isso. Domingo, Inter Novo Hamburgo, às 18 horas no Beira-Rio. Quem puder vá. Depois do jogo vai ter uma análise aqui, né? E é isso aí, tá? Um beijo. Cara, vivam hoje, vivam agora, vivam esse final de semana, porque domingo começa. Domingo começa e não tem volta. Não dá. Domingo a gente vai começar a se estressar até dezembro. Pensa, vai ser de 10 de janeiro a 20 de dezembro. Só estresse. Aproveita agora. Vamos aproveitar agora, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.